Olá pessoal, Deus abençoe a todos, motivo de grande alegria mais uma vez podermos estarmos juntos, reunidos para meditarmos um pouquinho na Palavra de Deus. Tenho certeza que a mensagem que vamos meditar nesta noite abençoará nossas vidas. Então esteja ligado, esteja com seu coração aberto, porque através da Palavra de Deus é uma forma que Deus vem falar conosco, vem se comunicar conosco. Então esteja com seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus estará abençoando grandemente a sua vida. Sinta-se à vontade para estar compartilhando esse vídeo, convidar alguns amigos para estarem junto participando da nossa live, ou até mesmo enviando, após a gravação também, porque onde esse vídeo tem chegado tem abençoado muitas vidas. Então, quando você está aí compartilhando, é uma forma de nós levarmos a palavra de Deus adiante a esse mundo que está tão necessitado da presença de Deus. Quero trazer um pequeno louvor enquanto o pessoal vai se achegando. Tenho uma palavra para você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouvia teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Tenho uma palavra para você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Nesses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouvia teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai
seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Graças a Deus. Como é maravilhoso nós estarmos juntos mais uma vez para nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu estou extremamente grato a Deus por ter esse privilégio de nos reunirmos, embora cada um esteja na sua casa, mas mesmo distantes, de alguma forma nós estamos conectados para junto nós buscarmos a presença de Deus para as nossas vidas, porque a palavra de Deus é um alimento sólido que nós precisamos, que nós carecemos, que nós necessitamos nos alimentar da presença de Deus todos os dias, para que nós tenhamos força para seguir em frente. E o nosso Deus é um Deus que sabe todas as coisas, o nosso Deus é um Deus provedor, o nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco e quer nos ver bem. Deus quer o melhor para mim, o melhor para você. É por isso, nesta noite, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor que está ali em 2 Pedro, no capítulo de número 1, o versículo de número 3. A nossa mensagem vai estar situada apenas neste versículo esta noite. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3. Embora seja apenas um versículo, mas ele é um versículo muito rico que traz um alimento maravilhoso para as nossas vidas. Então, vamos fazer a leitura desse versículo, que diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Graças a Deus por isso. Que versículo maravilhoso este da palavra de Deus. Então, o título desta mensagem é Deus Provedor. Nosso Deus é um Deus provedor. Deus providenciou tudo o que eu e você precisamos para viver. Deus criou os céus, a terra, o mar, os rios. Toda a criação ela é perfeita. Tudo que Deus providenciou para criar o homem foi perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus tem providenciado para tudo aquilo que está dentro do propósito de Deus, Deus tem providenciado todas as coisas necessárias. Deus é um Deus provedor. Deus tem provisão para a sua vida. Deus tem o melhor preparado para cada um de nós. E é sobre isso que nós vamos estudar à luz desse versículo que acabamos de ler. Para isso, eu separei esse versículo em 9 partes, né? Fiz 9 separações dele para nós estudarmos cada uma delas, né? É um versículo pequeno, porém tem um grande conteúdo que vai alimentar a nossa alma nessa noite.
Então, esse versículo, perceba que ele começa dizendo assim: o poder de Deus. O poder de Deus. Perceba algo impactante aqui. Deus derrama do poder dele para criar todas as coisas. Deus, quando olhou para você, ele derramou, quando ele pensou em criar você, em formar você, foi o poder de Deus, a provisão de Deus, que fez com que você existisse. Você não é objeto do acaso, você não é fruto de uma gravidez indesejada, você não é fruto de um relacionamento confuso, você é provisão de Deus. Repito, você é provisão de Deus. Deus derramou do poder dele sobre a sua vida e por isso que você existe. Deus providenciou para você vida. Deus providenciou para você o corpo que você tem. Deus providenciou para você esta terra, essa natureza tão maravilhosa, embora ela se corrompeu devido ao afastamento do homem de Deus, né? O homem acabou se afastando de Deus e corrompendo as coisas, complicando tudo, mas Deus, através do seu infinito poder, providenciou todas as coisas que nós precisamos. Deus providenciou a sua vida, Deus providenciou tudo aquilo que é necessário, é essencial para a nossa sobrevivência, através do poder dele. O poder de Deus foi derramado sobre a sua vida e por isso você está vivo. Deus é a vida, Ele te deu vida e Ele gera vida dentro de você. Deixa Deus providenciar tudo aquilo que você precisa para viver. Graças a Deus por isso. Então, esse versículo, ele começa falando sobre o poder de Deus. O poder de Deus, quanto Deus é poderoso. E um Deus tão poderoso ama você, meu irmão, que está me assistindo. Talvez você diga, mas não sei quem me ama. Deus te ama. Mas as pessoas não me dão o devido valor. Deus te dá o devido valor. Graças a Deus por isso. E o versículo segue dizendo assim: o poder de Deus nos tem dado. Perceba esta parte do versículo, nos tem dado. Deus tem dado muitas coisas para nós. Se você for parar para pensar, eu não sei como está a sua vida hoje, mas se você começar a contar nos dedos o tanto de coisas que Deus tem dado para você, o tanto de coisas que Deus tem providenciado para você, os 10 dedos da mão serão pouco e contará com os dedos dos pés e ainda faltarão dedos para contar quantas coisas Deus nos tem dado. Ele não tem nos vendido, Ele tem dado. Perceba que o amor de Deus envolve a nossa vida de tal maneira que Ele providencia, a provisão dEle é derramada sobre nossas vidas e Deus nos dá de graça aquilo que nós precisamos para vivermos, para permanecermos vivos aqui dentro do propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, pare um pouquinho e pense sobre a provisão de Deus sobre a sua vida. O quanto Deus tem te sustentado até aqui, o quanto Deus tem muitas vezes suprido as suas necessidades, quantas vezes Deus teve que intervir na sua vida de tal maneira que se Ele não tivesse intervido, você não estaria hoje assistindo a esta live, você não estaria mais vivo nesta terra. Mas perceba algo tremendo, Deus tem poder e Ele nos tem dado do seu poder, do poder divino sobre as nossas vidas para nos sustentar, para nos deixar de pé, para nós podermos seguir em frente. E esse versículo segue adiante. Eu não sei se você já pensou um pouquinho sobre o que Deus tem te dado, a família que Deus tem te dado, talvez os filhos ou os pais ou as pessoas do seu convívio.
Quantas pessoas Deus tem colocado do teu lado que são âncoras, são alicerces firmes onde você pode se agarrar, porque Deus tem providenciado essas pessoas para estarem te auxiliando, te ajudando. Deus é provedor. Às vezes eu e você nós não vimos quantas coisas Deus tem providenciado para nós porque nós não paramos para perceber. Mas se nós formos ver, Deus tem nos dado ânimo, saúde, Deus tem nos dado uma família, um lar para morar, Deus tem nos dado um novo amanhecer a cada dia, Deus tem nos dado água para bebermos, alimento para saciar a nossa fome, Deus tem providenciado vestes para nós, Deus tem providenciado aquilo que nós precisamos a cada dia, Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Então Deus tem nos dado. Deus não vende as coisas, Ele nos dá, porque Ele é um Pai amoroso. E olha só o que segue agora dizendo esse versículo. Vamos seguir a sequência. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos. Olha que palavra maravilhosa. Tudo o que precisamos para viver. Deus tem providenciado tudo o que nós precisamos para viver. Aquilo que você precisa para viver, Deus tem providenciado, porque senão você não estaria vivo agora me assistindo. Então, meus amados irmãos, nós temos que compreender que por trás desta criação, por trás de tudo aquilo que nós vimos, existe um Deus poderoso que tem todo o poder nos céus e na terra, que Ele tem derramado do poder dele sobre as nossas vidas para nos mantermos vivos. Ele tem nos dado tantas coisas maravilhosas que muitas vezes eu e você não percebemos, o tanto de provisão que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E agora perceba que Ele tem nos dado tudo o que nós precisamos para viver. Que palavra maravilhosa! Então Deus é um Deus provedor? Sim, Deus é um Deus provedor, mas Ele tem nos dado tudo o que precisamos para viver? Sim, a palavra de Deus afirma que Ele tem nos dado tudo o que nós precisamos para viver. Mas aí fica aquela coisa, mas eu tenho falta disso, eu tenho falta daquilo, eu conheço pessoas que estão passando uma necessidade tamanha e parece que Deus não tem provido a essas pessoas. Por que isso acontece? Por que às vezes a uns chega a provisão e a outros parece que não chega a provisão? Agora tem um versículo, que é a sequência desse versículo revela algo extraordinário para nossas vidas. Por que muitas vezes a provisão de Deus não chega? Olha só o que diz agora esta próxima parte do versículo, né? Vamos seguir a sequência. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver. E agora, uma vida que agrade a Ele. O poder de Deus tem sido derramado sobre as nossas vidas, a fim de que nós tenhamos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Este é o segredo para a provisão de Deus ser derramado sobre as nossas vidas. Será que a minha vida, será que a sua vida tem sido uma vida que tem agradado a Deus? Será que nós temos vivido para agradar ao nosso Deus? Ou será que muitas vezes temos feito pouco caso da vida que Deus tem nos dado? Às vezes temos desperdiçado algo tão precioso que Deus tem providenciado sobre nossas vidas, às vezes a gente não tem dado o devido valor. E esse versículo ele nos ensina que a provisão de Deus chega sobre a vida de todos aqueles que querem viver de acordo com o propósito de Deus, de acordo com uma vida que agrada a Deus. O salmista diz: nunca vi o justo a mendigar o pão, a passar fome, ou a sua descendência, né, a mendigar. Então perceba que Deus é Deus de provisão. Deus tem o melhor para a minha e para a sua vida, mas aqui entra algo muito importante para nós tomarmos posse dessa provisão maravilhosa que Deus tem para nossas vidas. Nós precisamos viver uma vida que agrade a Deus, e nesse momento nós temos que parar e pesar na balança o que eu tenho feito que tenha
tem agradado a Deus? Será que a minha vida é uma vida que agrada a Deus? Ou será que é uma vida que deixa Deus preocupado comigo? Se nós queremos receber a provisão de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos ver como está a nossa vida, como nós temos andado, como nós temos caminhado. Será que a minha vida tem agradado a Deus? Será que o que eu tenho feito de segunda a segunda, todos os dias que Deus tem me dado de vida, será que tem sido algo que tem agradado a Deus? Ou muitas vezes tem deixado Deus preocupado, tem deixado muitas vezes a minha própria vida ir para uma situação tão delicada, porque muitas vezes nós escolhemos viver distantes de Deus. E quando eu e você escolhemos viver distantes de Deus, vamos a passos largos para longe da presença de Deus, aí a provisão de Deus muitas vezes ela não nos envolve da maneira que nós desejamos. Por quê? Porque nós estamos deixando de viver o propósito de Deus para nossas vidas, e aí a provisão de Deus automaticamente para de nos alcançar. Mas quando eu e você colocamos nossa vida na presença de Deus, compreendemos que temos um Deus poderoso, que tem nos dado tantas coisas, um Deus que tem providenciado tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrade a Deus. Deus vai entregar na sua mão tudo o que você precisar para ter uma vida que agrade a Deus. Tudo o que nós precisarmos, Deus nos concede para nós termos uma vida que agrade a Deus. Quantas pessoas hoje estão tão distantes de Deus, mas Deus está chamando hoje para viver uma vida que agrade a Deus, para viver uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida onde Deus é o seu provedor. Muitas pessoas batem no peito e dizem: não, aqui em casa quem providencia as coisas sou eu. Sou eu que acordo cedo, sou eu que vou trabalhar, sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo. E esquecem que se Deus não te desse o fôlego de vida, se Deus não te desse saúde para você se levantar e ir trabalhar cedo, se Deus não permitisse que você abrisse os olhos ao amanhecer de cada dia para seguir adiante, você não conseguiria fazer nada. Perceba que o poder de Deus está nas nossas vidas, nos mínimos detalhes, nos envolvendo, nos suprindo, saciando as nossas necessidades. Mas para nós vivermos o melhor de Deus para nossas vidas, nós precisamos viver uma vida que verdadeiramente agrada ao nosso Deus. Este é o segredo. Vivermos uma vida que agrada a Deus, porque se eu e você vivermos uma vida que agrada a Deus, automaticamente nós estaremos em paz, nós estaremos em segurança, nós sabemos que Deus irá suprir todas as nossas necessidades, não de acordo com o meu desejo, mas de acordo com o propósito que Deus tem para as nossas vidas, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que nós estamos preparados para receber, Ele sabe o que nós podemos suportar e o que nós não podemos suportar, e uma vez que nós escolhemos viver esta vida onde Deus é o nosso provedor, onde a gente entende que verdadeiramente a gente depende de Deus para permanecer vivo, é nesta hora que a provisão de Deus chega e sacia as nossas necessidades, o socorro de Deus vem e nos alcança, a ajuda de Deus bate na porta, muitas vezes vindo de lugares inesperados, mas a provisão de Deus se manifesta na minha e na sua vida de inúmeras maneiras, às vezes é através de um amigo, às vezes é através de uma palavra que ouvimos, às vezes é através de uma provisão financeira, tantas coisas, tantas bênçãos Deus tem derramado sobre nossas vidas e Ele nos convida para vivermos uma vida que verdadeiramente agrade a Ele, porque quando Deus se agrada, nós também ficamos saciados, temos uma vida plena, uma vida que vale a pena viver. Por isso vamos seguir aqui nesta palavra, é apenas um versículo, mas como eu disse, ele é bastante rico em informações. Então, uma vida que agrade a Ele, uma vida que agrade a Deus, né? Então vamos seguir novamente a sequência. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele, por meio do conhecimento que temos. Olha só que chave poderosa! Essa pequena passagem, essa pequena parte desse versículo, por meio do conhecimento que temos. Certamente você já ouviu
aquele versículo que Jesus proferiu: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Perceba que aqui encontramos uma segunda condição, né, para a provisão de Deus nos alcançar plenamente. Não apenas em parte, mas por completo. Se primeiro nós vimos que temos que levar uma vida que agrade a Deus, agora nós vemos aqui por meio do conhecimento que temos. A grande questão é buscar conhecimento de Deus para nossas vidas. Que adianta eu querer ter uma vida que agrade a Deus se eu não conhecer o que agrada a Deus e o que não agrada? Vai ser difícil. Eu vou ter uma boa vontade de ter uma vida que agrade a Deus, mas talvez os meus atos, as minhas atitudes, os caminhos que eu tomar, muitas vezes vão contrário à vontade de Deus para a minha vida. E aí eu quero a provisão de Deus, e a provisão de Deus muitas vezes não chega em algumas áreas que a gente tanto deseja. Mas perceba que através dessa palavra, diz por meio do conhecimento que temos. Precisamos buscar conhecer mais a Deus. Deus é maravilhoso e é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria para mim e para a sua vida. E à medida que nós vamos conhecendo mais e mais ao nosso Deus, a provisão de Deus vai batendo na nossa porta. Nós vamos nos libertando muitas vezes de crenças limitantes, nós vamos nos libertando dos enganos, dos erros, nós vamos nos libertando dos embaraços, porque a palavra de Deus, ela produz vida, ela produz alegria no meu e no seu coração. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma, o nosso espírito e nos enche da presença de Deus de tal forma que as outras coisas acabam sendo secundárias, as outras coisas acabam se tornando coisas fúteis, porque a presença de Deus, ela providencia tudo que nós precisamos para viver. Mesmo nos momentos de dificuldade, Deus providencia força para nós seguirmos em frente. Mesmo quando falta o alimento, Deus é aquele que sustenta a nossa alma, o nosso espírito. Jesus mesmo disse, após um jejum de 40 dias, 40 noites, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Perceba que o poder de Deus nos sustenta. A provisão de Deus vai muito além de dinheiro, a provisão de Deus vai muito além daquilo que você precisa, muitas vezes que você imagina que você precisa, mas a provisão de Deus, ela vem para saciar a nossa vida, e Deus tem prazer. Repito, Deus tem prazer em prover tudo aquilo que eu e você precisamos, desde que nós estejamos dispostos a viver uma vida que agrade a Deus, buscando o conhecimento do nosso Deus, buscando a presença de Deus, buscando saber o que é certo e o que é errado diante de Deus. Não é por causa que é certo ou errado diante dos homens, não, mas é o que é certo e errado diante de Deus, porque Deus é aquele que vê todas as coisas e é Ele que vai suprir as minhas e as suas necessidades. E eu sigo aqui neste versículo que diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou. Essa é a sexta parte do versículo que eu quero destacar. Daquele que nos chamou. Deus te chamou para a vida. O salmista diz que mesmo de forma informe, ainda no ventre da mãe, Deus já tinha o conhecido, o envolvido, o planejado. Deus já tinha providenciado os dias de vida para ele. E assim é para você. Perceba que Deus te chamou para a vida. Deus te deu a oportunidade de viver. Pare de se lamentar por aquilo que você não tem e comece a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem providenciado para você. As pessoas passam mais tempo chorando, murmurando, reclamando pelas coisas que não têm, do que agradecendo as coisas que têm, as coisas que Deus tem te entregado. Agradeça, meus amados irmãos, pelo alimento que Deus tem te dado, pela família que Ele tem te entregue. Agradeça pelos amigos que você tem.
tem, agradeça pelo emprego que você tem. Às vezes a pessoa não gosta do emprego, reclama, mas se fica sem, fica desesperado, e aí depois que perde, às vezes já é tarde. Mas preste atenção, se nós queremos viver a provisão de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos compreender que Deus nos chamou para a vida, Deus nos chamou para viver, Deus nos chamou para viver uma vida plena, e Ele vai providenciar tudo o que eu e você precisarmos. Mas nós precisamos entender que a sua vida é um chamado de Deus. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e te fez um ser vivente, alma vivente. A vida de Deus foi soprada nas suas narinas, por isso você está vivo hoje. Agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pela provisão dele, porque grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas. Se nós começarmos a fazer uma lista, você vai perceber, talvez você nunca percebeu isso, você nunca pensou em algo assim parecido, mas se você fazer uma lista das coisas que você deseja, e se você começar a fazer uma lista das coisas que você tem para agradecer, certamente a lista de agradecimento será muito maior do que a lista de desejos que você ainda tem para conquistar. Então, os desejos que temos muitas vezes de conquistar, Deus que esteja dentro dos propósitos de Deus, eles virão num determinado tempo, e a nossa vida tem que ter um propósito. Nós temos que correr atrás de alguma coisa, senão a gente fica meio perdido, né? Mas comece a agradecer por aquilo que Deus já tem providenciado. Agradeça pela sua família. Eu sei que as famílias não são perfeitas, toda família tem defeito, toda família tem pessoas boas e pessoas que não são tão legais assim, mas agradeça mesmo assim, porque foi a família que Deus te deu. Agradeça pelos teus filhos, agradeça pelos teus pais, se você ainda tem seus pais, agradeça pelo alimento, agradeça pela vida, agradeça pela saúde, mesmo que a sua saúde se encontre fragilizada hoje, mas assim mesmo, agradeça ao nosso Deus, porque se Deus não providenciar a vida, nós partimos dessa para outra, e quando partimos daqui para outra, se nós tivermos vivido uma vida plena, que agrada a Deus, não tem mal algum em nós irmos finalmente abraçarmos o nosso Deus lá no outro lado, né? Graças a Deus por isso. Vamos seguir no versículo, porque é um versículo só, mas a palavra é longa. Bora lá. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou. Agora preste atenção, para tomar parte. Deus nos chamou para tomar parte. Preste atenção nisso. Você é uma pessoa chamada por Deus, e Deus te chamou para fazer parte, tomar parte de algo maravilhoso para a sua vida. A sua vida é preciosa. A sua vida é um bem raríssimo. É algo valorizado, é algo precioso, é algo tremendo. É algo imaginável o valor que tem a sua vida para Deus. E Ele nos chamou para tomarmos parte. Parte do quê? Tomarmos parte para com o nosso Deus. Tem pessoas que têm escolhido viver distante de Deus. Não tem parte alguma com Deus. Mas Deus te chamou para ter parte com Ele. Para você ser participante do poder dEle. Deus te chamou para ser participante da provisão dele sendo derramada sobre a sua vida. Deus te chamou, meus amados irmãos, para você ter parte para com Deus, para você ser uma pessoa que tem comunhão com Deus, para você ser uma pessoa que tem intimidade com Deus. Deus está te chamando para a intimidade, para Ele derramar das provisões que você precisa sobre a sua vida, mas nós precisamos ter parte para com Deus. Sermos participantes. Conhecermos a palavra de Deus, buscarmos o conhecimento do alto, termos parte com o nosso Deus tão poderoso, que Ele nos dá vida. Eu não sei como está a sua vida hoje, como está o seu estado de espírito, mas Deus está te chamando para ter parte com Ele. E quando Ele nos chama para termos parte com Ele, Ele quer dizer, eu quero dar uma parte de mim para você. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E significa que o Espírito Santo de Deus
ele habita dentro de nós, tem um lugarzinho dentro de nós que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo, mas ele nos chama para termos essa parte do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Para isso nós precisamos aceitá-lo. Para isso nós precisamos entender que ele entregou seu Filho amado Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha direito à vida eterna. E o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós. Nós temos parte para com Deus. E Deus tem nós, tem parte para conosco. Olha só como é maravilhoso agora a parte seguinte desse versículo. Então vamos lá, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele por meio do conhecimento que temos daqueles que nos chamou para tomarmos parte da sua própria glória. Olha que palavra maravilhosa! Deus quer derramar da glória dele sobre a sua vida. Deus quer derramar do Espírito Santo dele sobre a sua vida. Deus quer alegrar o seu coração. Deus quer providenciar a paz que excede todo entendimento para a sua vida, para a sua alma. Deus quer participar com você e Ele te convida para participar da glória dEle. A glória de Deus é derramada sobre as nossas vidas quando nós escolhemos viver uma vida plena, uma vida onde nós buscamos o conhecimento de Deus, uma vida que está de acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado. A provisão de Deus é derramada de tal maneira que diz que Ele derrama da glória dEle sobre as nossas vidas. Deixa Deus derramar da glória dEle sobre a sua vida. Deixa Deus fazer tudo novo em você. Deixa Deus fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Deixa Deus dar um rumo para a sua vida. Talvez você tenha andado há tanto tempo meio desnorteado, sem saber para onde ir, mas hoje esta palavra de alguma forma chegou aí onde você está e Deus está te chamando para ter parte com Ele. Deus está te chamando porque Ele quer derramar da glória dEle sobre a sua vida. Deus está te chamando porque Ele quer entrar com a provisão na sua vida. Ele tem visto que você tem passado. Ele tem visto muitas vezes os momentos de angústia que você tem vivido, mas Ele está olhando para você e dizendo: deixa eu fazer parte da sua vida, deixa eu fazer parte da sua história. Deus não obriga ninguém, mas Ele nos convida, Ele nos chama para participarmos com Ele, para Ele derramar da glória dEle sobre as nossas vidas. E agora, para nós encerrarmos, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua glória e bondade. Esta é a última parte do versículo que ele encerra com esta palavra: e bondade. Deus quer derramar da bondade dele sobre a sua vida. Uma vez, um determinado fariseu chegou para Jesus dizendo assim: diga-me, bom mestre. Jesus disse: por que me chamas de bom? Bom é um só, que é Deus. Um só, que é Deus. Se nós não tivermos parte para com Deus, nós não temos como ser bom. Porque a bondade vem de Deus. Esse mundo está aí em trevas, pessoas estão tão perdidas. Quantas vezes a gente encontra pessoas que já estão no último nível de estresse possível, sofrendo, não tem fé, não tem alegria, não tem amor, não tem esperança, não sabe mais o que é bondade, só consegue olhar para as coisas ruins desse mundo. Mas Deus, Ele nos convida para nós permitirmos que Ele seja o nosso provedor. Deus, Ele nos chama para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Deus nos chama para mudar o nosso caráter. Eu costumo dizer que nesse mundo as pessoas são boas, mas elas andam muito perdidas ultimamente. Dentro do coração de cada pessoa existe algo bom, porque foi Deus que derramou algo bom sobre a sua vida. Mas às vezes as pessoas estão tão perdidas, tão distante das provisões de Deus. As pessoas às vezes adotam os seus próprios
padrões de vida, a sua própria forma de viver, estabelece o seu caráter por si mesmo e esquecem de Deus e vão para tão longe, se tornam pessoas tão amarguradas, tão tristes, tão angustiadas, mas quando nós buscamos a presença de Deus nos envolve, e como nós lemos aqui nesse versículo, o poder de Deus é nos dado, é derramado sobre as nossas vidas, tudo que nós precisamos para viver, Deus começa a providenciar, a saciar as nossas necessidades, a saciar a nossa sede, tudo para que nós venhamos viver uma vida que verdadeiramente agrade a Deus. E para isso nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Nós precisamos buscar a sabedoria daquele que nos chamou para vivermos, né, para tomarmos parte para com Ele da sua própria glória e da sua bondade. Deus quer fazer de você uma pessoa melhor. Eu sei que você que está me assistindo é um cara legal, gente fina, mas deixa eu te dizer, anda com Deus porque a coisa vai melhorar mais ainda. Se você talvez não está tendo muita esperança, nem muito ânimo, eu sei que quando a gente olha para esse mundo, o momento é difícil, né? É guerra, é tribulação, é perseguição, as coisas ficando cada vez mais caro, a pobreza começa a assombrar, né, as pessoas e tantas dificuldades, mas quando eu e você aprendemos a olhar para Deus, a gente começa a agradecer por tudo que Deus tem nos dado, por tudo que Deus tem feito, pela segunda chance que Deus tem nos dado de vivermos, de acordarmos a cada manhã, e saiba que ao lado da sua cama, eu posso dizer assim de forma simbólica, existe uma folha em branco da sua vida para você preencher do jeito que você desejar a cada novo dia que amanhece e você se levanta. As páginas da sua existência estão ali em branco para escrever. Convide Deus para escrever a sua história. Tenha parte para com Deus nisso. Talvez até aqui você viveu a vida do jeito que você quis. Mas agora Deus está te chamando para viver a vida do jeito dele. Ele quer derramar da provisão dele sobre a sua vida. Você querendo ou não, Deus tem cuidado de você. Mas à medida que nós vamos tomando posse da palavra de Deus, à medida em que eu e você vamos conhecendo a verdade vai nos libertando. A partir da hora que nós começamos a compreender que tem um Deus tão glorioso que se importa com nós, que supre as nossas necessidades, que cuida de nós nos mínimos detalhes, a gente começa a reconhecer as provisões de Deus, tudo aquilo que Ele tem nos enviado, tudo aquilo que Ele tem nos concedido, todas as bênçãos, toda a alegria, toda a motivação que Deus tem gerado em nossa vida. E a vida vai ficando melhor a cada dia. Se você está me assistindo e talvez você pegou alguns rumos para a sua vida que acabaram te levando para longe de Deus, Deus está te chamando, venha viver junto de Deus, vale a pena. Vale a pena. A provisão de Deus é derramada sim, não como o mundo chama a provisão, mas da forma que Deus chama a provisão. Ele sacia a sua sede, Ele sacia a sua alma, Ele concede paz para o teu espírito. A tribulação da vida tem que dar espaço para a paz que excede todo o entendimento, que é derramado por Deus. Por isso, vale a pena servir ao nosso Deus. Eu encerro esta mensagem e eu sei que é apenas um versículo, eu acabei me alongando um pouquinho aqui, empolguei um pouco, mas Deus é Deus provedor e Ele tem cuidado de você. Entrega teu caminho a Ele, confia a Ele e o mais Ele fará. Quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai querido, eu agradeço ao Senhor por esta palavra, Senhor. E eu peço que agora visite aquelas pessoas que têm passado por ondas de desânimo na vida. Pessoas que estão passando por grandes dificuldades, por lutas, por tribulações. Pessoas que verdadeiramente estão precisando experimentar da provisão do Senhor sobre a vida delas. Meu Deus, mostra para essas pessoas como o Senhor tem cuidado de cada um. Por mais que às vezes elas não percebam, mas
Que o Teu Espírito Santo possa começar a mostrar a elas tudo que o Senhor tem feito por cada uma delas, independente dessas pessoas terem Te buscado ou não. O Senhor ainda é um Deus amoroso que cuida, que faz o sol nascer para todos, que sopra o fôlego de vida em nossas vidas. Meu Deus querido, estende a Tua poderosa mão para chamar aquelas pessoas que estavam distantes do Senhor. Quantas pessoas estavam indo para a perdição, mas hoje o Senhor está envolvendo essas pessoas com o teu amor, com a tua bondade, com a tua provisão e salvando essas vidas dos caminhos de perdição que este mundo tem, ó Pai. Mas Deus, para contigo, ó Pai, nós somos mais fortes. Quando nós temos parte com o Senhor, a provisão do Senhor é derramada, a paz de espírito é providenciada, os momentos de angústia nós não estamos sozinhos, nos momentos da dificuldade o Senhor está ali ao nosso lado, nos dando força, nos dando ânimo, nos sustentando, mesmo que nós não vejamos nada, mas a provisão de Deus e a poderosa mão do Senhor é quem tem nos sustentado. Traz ânimo àquele que precisa ânimo, traz vida àquela pessoa que precisa de vida, traz cura para a pessoa que precisa de cura, traz libertação para a pessoa que precisa de libertação, traz, ó Pai amado, do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa que estiver me assistindo. E onde houver alguém triste, desanimado, meu Deus, muda essa história e abençoa essas vidas. Meu Deus querido, abençoa cada família que está nos assistindo, Pai. Que a bênção do Senhor abençoe os lares, abençoe a família de cada um, dando paz, alegria, saúde. Em nome de Jesus, que a sua bênção seja derramada sobre todos. Amém e amém. Graças a Deus por isso, eu sou extremamente grato por todos os irmãos que estão aí nos assistindo. Coloca aí da cidade que você está falando, se é aqui de Caxias do Sul, coloca o bairro, né? Temos bastante gente aí conosco, pessoas de várias cidades, até mesmo de outros estados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Por que eu peço para você colocar ali, né? Que aí aparece o seu nome, eu sei que você está participando e nós estamos sempre orando pelo pessoal que tem acompanhado, né? As lives aí. Eu vejo aí pessoas lá do bairro Serrano, né, da Igreja Missionária do Bairro Serrano, tem pessoas aqui da Igreja Missionária Central aqui de Caxias do Sul, tem bastante gente aí da família nos assistindo, amigos, né, povo lá de Capão da Canoa, pessoal lá do Pinhal da Serra, né, pessoal que está viajando aí na estrada, está aí parado vendo nós aí, né, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Deixo aqui um convite, né? Eu sou o pastor Silas, da Igreja Missionária, bairro Serrano. Então, nossos cultos é domingo às 19h30. Né? Você é nosso convidado para estar lá conosco, participando dos nossos cultos. Também estamos fazendo a transmissão do culto ao vivo também, às 19h30. Né? Domingo sempre tem a transmissão ali para você estar acompanhando. Quinta-feira, sempre uma nova live para estar abençoando a sua vida. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém.